Daí, galera do terceirão, fazer a correção da PR2, nossa provinha aí básica de introdução à eletrodinâmica. Nessa prova, né, a gente trabalhou aí os conceitos de tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e, dentro da resistência elétrica, primeira e segunda lei de Ohm, partindo aí rumo, né, às associações de resistores. Então a gente trabalhou aí os conceitos, uma parte teórica e os cálculos básicos ali utilizando primeira e segunda lei de Ohm e uma atividade mista, né? Utilizando primeira e segunda lei de Ohm. Cálculos básicos que a gente viu na resolução das atividades, nos exemplos do slide. Então a prova estava muito tranquila, ainda mais foi de dupla, né? A prova estava muito tranquila. Então vamos fazer a correção das questões aqui, rapidinho, discutir alguns conceitos e rever alguns cálculos. A primeira questãozinha era uma questãozinha teórica sobre diferença de potencial. Nós vimos lá nos conceitos, né, na primeira aula sobre eletrodinâmica, o conceito de diferença de potencial ou tensão elétrica. Que quando nós ligamos lá as extremidades de um condutor que já contém elétrons em movimento, só que esses elétrons estão se movimentando de uma forma desordenada. Quando a gente aplica as extremidades de um gerador, as extremidades de uma fonte de tensão, que é aquela bombinha de carga, nas extremidades do condutor, ou entre duas placas planas paralelas gerando um campo elétrico, quando a gente aplica também os terminais de um gerador nas extremidades de um condutor, nesse condutor também forma um campo elétrico. E quando o elétron enxerga esse campo elétrico, ele fica submetido, né? Ele conhece a informação de que um lado está positivo e outro lado está negativo. Então esse elétron vai ficar sujeito a uma energia potencial elétrica, né, repulsiva em relação ao potencial negativo e uma energia potencial elétrica atrativa em relação ao lado positivo do condutor, ao lado que está ligado no positivo da fonte. E entre as extremidades vai existir uma diferença de potencial. Potencial em relação à placa positiva menos o potencial em relação à placa negativa. Esse saldo total de energia do elétron é que faz com que ele ganhe energia potencial e adquira um movimento de um potencial negativo para o potencial positivo. Então a DDP é o que fornece energia para os elétrons, né? A gente pega um elétron tomando como referência, mas são trilhões, quatrilhões, sextilhões de elétrons aí num material condutor que são postos em um movimento mais ordenado quando o condutor é posto a uma DDP, tá? Então, a tensão elétrica ou a diferença de potencial é o que dá energia para que os elétrons, né, entrem no movimento mais ordenado. Essa energia potencial elétrica se transformando em cinética durante o movimento dos elétrons ali pelo meio dos átomos do condutor, se chocando com os outros elétrons, né? Aí entra a resistência elétrica, tá? Então vamos à questão vendo o que está sendo discutido aqui. A diferença de potencial elétrico dP, diferença de potencial, é a energia elétrica por unidade de carga fornecida aos elétrons de um condutor? Sim, é a energia fornecida a uma carga, né? Energia potencial armazenada em uma carga devido à diferença de potencial ali entre as extremidades. Então tá certo. Essa é a definição, tá? Necessário para que você tenha uma corrente elétrica? Sim. Para que eu tenha um fluxo ordenado de elétrons, né? De potencial negativo para um positivo, para que eu tenha formação de corrente elétrica, é preciso que eu tenha nas extremidades de um material condutor, de um condutor elétrico, né, de um resistor, aplicada uma diferença de potencial vinda de uma fonte de tensão. Tá? É preciso ter uma DDP nas extremidades do condutor para que eu forneça energia potencial elétrica a esses elétrons e eles se movimentem de uma forma preferencial do negativo, do potencial negativo para o potencial positivo. Então a questão 2, né? Item 1 aqui está certo, item 2 também está certo. É fornecido por um resistor quando este está ligado a uma extremidade de um material condutor? Não. DDP é fornecido por um gerador, por uma fonte de tensão, que na prática pode ser uma pilha de controle remoto, pode ser a bateria do teu celular, pode ser a bateria chumbo ácido lá do teu automóvel, da tua moto, né? Pode ser o gerador eletromecânico dentro de uma usina de geração de energia, né? Só muda a forma de corrente que passa a ser alternada.
mas são os geradores elétricos que fornecem a DDP a um circuito para que tenha movimentação de carga e o circuito, né, converta energia elétrica em uma outra forma de energia que se pretende. Tá? Então é fornecido por um resistor? Não, é fornecido por um gerador, uma fonte de tensão, a bombinha de carga. Tá? O resistor vai ser o meu consumidor elétrico, ele vai converter energia elétrica em uma outra forma de energia. Por exemplo, uma lâmpada incandescente, tomando como exemplo básico, que mais se aproxima nesse resistor ohmico que a gente estuda, é um resistor, é um consumidor elétrico. Ela converte energia elétrica que passa por ela em energia térmica e luminosa, principalmente luminosa, que é o que se espera. Tá? Então essa não está errada, não é resistor, é gerador. A questão 1 e 2, né? Porque a 4 também está errada. Também chamada tensão elétrica, beleza, DDP também a gente pode chamar de tensão elétrica sem problema, mas a unidade não é o ampere, é o volts. Ampere, unidade de corrente. Beleza? Então, 1 e 2 são as corretas. Sobre o conceito de corrente elétrica, fluxo de elétrons do potencial negativo para o potencial positivo? Sim, é um fluxo de elétrons. Não é tão ordenado como entre duas, né, placas plano-paralelas no vácuo, né, onde uma carga vai em MRUV. Tá? Mas é um fluxo preferencial do potencial negativo para o positivo. O elétron anda em zigue-zague, vai para trás, vai para frente, mas no saldo total ele vai do negativo para o positivo. Então, é um fluxo de elétrons do potencial negativo para o potencial positivo. Ele chama isso de sentido real de corrente. Tá? Os elétrons se movimentam em MRU, deixa eu voltar aqui, né? Os elétrons se movimentam em MRU? Não, eles não se movimentam em MRU, eles se movimentam de uma forma bem, né, descoordenada, né, uma trajetória errática, não é uma trajetória retilínea, porque quando o elétron está se movimentando, ele encontra como barreira os átomos do condutor, né, que estão em um elevado agitação térmica e também em choque, né, a repulsão eletrostática entre outros elétrons, né, então não é exatamente, não é um MRU, né, não é um movimento retilíneo uniforme, é um movimento errático, né, então o caminho do elétron não é fácil, ele, né, tem os átomos que os capturam, eles, né, jogam de novo para a nuvem eletrônica no sentido oposto, né? E tem mais a questão de os átomos estarem com energia térmica, isso dificulta, né, a reposição do elétron na mesma posição, e a questão da repulsão estática entre outros elétrons, né? Então está longe de ser um MRU. Né? A unidade definida como sendo a quantidade de carga, elétrons que passa por cada metro do condutor a cada segundo, não é bem isso, né? Não é a cada metro. A definição de corrente elétrica, a definição da unidade de ampere, é a quantidade de elétrons, a quantidade de carga elétrica que passa por secção transversal de fio por segundo. Né? Então são coulombs por segundo por secção transversal. Então quando a gente está mensurando corrente, definindo corrente, a gente não define a corrente com base no comprimento do condutor, mas é a quantidade de elétrons que passa por uma determinada área circular pelo corte, por um ponto específico do condutor. Tá? Então esta 8 não está correta em função desse detalhe. Não é por cada metro, é por área de secção transversal. É necessário para que você tenha uma DDP aplicada à extremidade de um condutor? Sim. Se eu pegar um fio elétrico ali sem ligar em nada, ele tem elétrons livres. Né? Se eu pegar um fio metálico, vai ter elétrons livres? Sim, eles vão estar em movimento? Sim, né? Devido a uma característica lá da ligação metálica. Mas para que eu tenha os elétrons se movimentando, aproveitar a energia de movimento deles, eu preciso aplicar uma DDP nas extremidades. Eu preciso deixar uma extremidade do condutor muito negativa e outra extremidade do condutor muito positiva, fazendo que o elétron, né, fica submetido a diferenças de potenciais atrativos e repulsivos e ele se movimente de uma forma preferencial do negativo para o positivo. Tá? Então a 16 está correta. A 32 aqui, só para voltar, a corrente elétrica no condutor existirá independente da fonte de tensão? Não. Para eu ter uma corrente elétrica, eu tenho que ter uma fonte de tensão, tem que ter um gerador. O circuito elétrico, para ele ser um circuito elétrico, né, ele vai ter, ele tem que ter um gerador ligado, ele tem que ter uma bateria, uma pilha, alguma coisa. Né? Se eu tiver os componentes ligados a numa rede, assim, né, é um conjunto de componentes elétricos, né, elétricos, eletrônicos, mas
o circuito elétrico, para funcionar, para ser um circuito elétrico propriamente dito, ter eletricidade, é preciso que esse circuito esteja ligado a uma fonte de tensão. Tá? Então a soma, né, dos alternativas corretas, né, então é 18. Defina a resistência elétrica, qual o seu símbolo de unidade? Bom, resistência elétrica, né, basicamente isso, é a medição da posição que o material condutor impõe ao fluxo mais ou menos ordenado de elétrons, né? Essa posição é devida à energia térmica dos átomos do condutor e à repulsão eletrostática entre os próprios elétrons, além de outros fatores um pouquinho mais complexos aí. Tá? O símbolo de resistência elétrica é o R. Num circuito elétrico, na representação esquemática de um resistor que possui resistência elétrica, né? Então a gente representa a resistência elétrica de um resistor no circuito por esse símbolo, por esse zigue-zague aqui, esse símbolozinho aqui. E a unidade de resistência elétrica no sistema internacional é o ohm, representado pelas letras sigma do alfabeto grego. Tá? Ohm em homenagem ao George Simon Ohm, né, um estudioso que definiu aí a primeira lei de Ohm e também, né, as bases para a segunda lei de Ohm. Tá? Eu tenho aqui um circuito elétrico, né? Estamos na 4, um circuito elétrico básico. Né? Qual é o menor circuito elétrico que eu posso criar? Um consumidor elétrico simples, tipo uma lampadinha, um LED, uma lâmpadazinha elétrica incandescente, ligado a uma bateriazinha, uma pilha. Então, o menor circuito elétrico possível é um consumidor elétrico, um resistor e um gerador. Resistor, consumidor elétrico, que produz algum efeito devido à sua resistência elétrica, no caso uma lâmpada. Tá? Posteriormente a gente vai estudar o efeito Joule, né? Por que um filamento de uma lâmpada aquece, por que uma resistência de chuveiro, uma resistência de forno, né, aquece, por que os rabichos de instrumentos, de aparelhos, né, máquinas muito pesadas que consomem muita energia aquece, né? Por que um motor elétrico aquece? A gente vai analisar o porquê desse aquecimento posteriormente aí. Então aqui nós temos um circuito, né, onde eu tenho o item A, que é o circuito mais parecido com o que seria no real, né, e o esqueminha elétrico desse circuito, onde eu tenho aqui a representação simbólica do gerador, com os polos definidos, positivo e negativo, né, minha bomba de carga, e esse gerador está ligado às extremidades de um resistor. Se a minha pilha, minha bateria, está com o positivo ligado a um lado do resistor e o negativo ligado ao outro lado do resistor, esse resistor está submetido a uma diferença de potencial. Então todos os elétrons aqui desse condutor estão sentindo essa diferença, estão sentindo que um lado está mais negativo e que o lado está mais positivo. E eles vão ter um movimento preferencial, né, no sentido do negativo para o positivo. Então na figura A temos o circuito elétrico simples, composto por um gerador elétrico, uma bateria, e um consumidor elétrico, que é uma lâmpada. Na figura B temos o esquema elétrico do circuito, onde a lâmpada é representada pelo resistor R. Tá? Então a lâmpada é representada pelo resistor R aqui como sua resistência. Né? A primeira coisa era muito simples, né? Represente a corrente elétrica no esquema. Quando eu vou representar a corrente elétrica, eu vou representar sempre, né, sobre o elemento elétrico, né, sobre o elemento que está, o elemento principal, o elemento consumidor de eletricidade. Tá? Se eu pegar um circuito como esse, onde eu tenho os fios e a lâmpada, o fio ele tem resistência elétrica? Tem, claro que tem, é um condutor, não é perfeito. Né? Então tem também resistência elétrica, obviamente, né? Mas o que mais tem resistência, né, e o elemento que vai converter energia elétrica em algo mais palpável, outra forma de energia, de uma forma mais abrangente, é a lâmpada, é o resistor. Né? Então a gente define sempre a corrente no circuito sobre os elementos consumidores do circuito, sobre o resistor. Tá? Então seria fazer isso, corrente elétrica, é assim que a gente expressa corrente elétrica no resistor. Não está errado você dizer que a corrente elétrica passa todo o circuito, é óbvio que passa. Né? Teve gente que fez na prova, né? Aqui desenhou uma flecha circular dizendo que os elétrons passam, né,
do negativo para o positivo passando por circuito. Sim, os elétrons ficam assim, ó, circulando. Gerador, né, resistor. Como que sai elétron da fonte e falta elétron no outro lado da fonte, né, depende do tipo de bateria. Mas vocês viram, né, lá nas aulas do professor Gilson, né, que ele mostrou, muito bacana, inclusive muito legal, o funcionamento da pilha de Daniel. Né? Então é um processo de... Na pilha de Daniel você tem um processo de óxido-redução, e tem entre os eletrodos, né, entre as duas partes da pilha, você tem lá a ponte salina. Né? Então os elétrons são forçados, eles não passam pela ponte salina, são forçados a sair do ponto onde ocorre redução para o ponto onde ocorre oxidação. Tá? É isso, né? Acho que vocês me corrijam se estiver errado e não lembro mais, mas acho que sai de onde reduz, né? E vai para onde oxida. Depois a gente confere. Mas enfim, você viu lá, né? A pilha de Daniel, você viu de onde brota elétrons e onde falta elétrons, e o sentido da corrente é sempre de onde brota elétrons para onde está faltando elétrons, lá para onde está, né, tá ocorrendo lá a redução. Agora eu não sei se me falhou a memória, agora não sei se é de onde oxida para onde reduz e de onde reduz para onde oxida. Depois a gente confirma aí. Certo? Então representar a corrente é basicamente isso, né? Uma flechinha indicando o sentido da corrente com o I de corrente, tá? Mas, né, lá na prova a gente considerou o primeiro momento, quem fez todo, né, o esqueminha lá. Não é dizer que vai o negativo ou o positivo, para representar no esquema, aqui na figura, assim, desta forma, tá? E se a DDP é aplicada na lâmpada de 12 volts, então tem uma pilhazinha de 12 volts aqui, e a resistência da lâmpada de 30 ohms, determina a intensidade da corrente elétrica. Pô, é muito simples, você tem, né, tem o V, que representa a DDP e a tensão, né, V ou U, né, eu uso V. Tá? Você tem a resistência e você quer achar a corrente. Você tem duas variáveis, dois valores conhecidos, quer achar o terceiro desconhecido. E a tua equação tem três termos, a primeira lei de Ohm, né? Então, RV sobre I, 30 é resistência, 12 é a DDP aplicada nas extremidades do resistor, né, nas extremidades da lâmpada, né, ó, os dois pontos aqui de contato da lâmpada para circular a corrente. Passando, multiplicando cruzado, 30 vezes I, 30I, 1 vezes 12, 12. E você chega a uma corrente aqui de 0,4 ampere. Então é muito fácil, né? Até dá meio uma assustada sendo bate-upa, tem um exemplo, tem um desenho, né? E tudo mais, tem um textinho ali, não é muito simples, tá? Questão 5. Qual deve ser a tensão elétrica aplicada a uma resistência de 20 ohms para que circule uma corrente de 10 amperes? Novamente, meus queridos, eu tenho duas grandezas conhecidas, a resistência e a corrente, eu quero achar a tensão. Pô, aplica a primeira lei de Ohm, não tem galho, né? Então, aqui, até desenho o circuitinho aqui, né? Eu quero saber qual é a tensão, qual é a DDP que essa bateria fornece às extremidades desse resistor de 20 ohms para que circule uma corrente. Lembra que para circular uma corrente por um resistor, por um condutor elétrico, tem que estar ligado a um gerador. Se não tiver nada, não circula corrente. Eu não vou ter aquele movimento ordenado de elétrons que vai produzir alguma coisa útil. Bom, eu quero saber o V, eu tenho I, eu tenho R. Põe na fórmula, isola, 200 volts. É isso, acabou. Um condutor de cobre de 10 metros, né, aqui é aquela questãozinha mista, né, mais interessante para nós ali, que você pegar bem, né? Um condutor de cobre de 10 metros de comprimento e 2 milímetros de espessura é ligado a uma fonte de 24 volts. Determine a resistência elétrica do condutor, né, e a corrente elétrica máxima que passa pelo condutor. É semelhante à questão 6 lá da atividade que a gente fez, mas lá, né, não estava separadinho assim. Bom, tá aqui a representação, né? Vamos supor que, né, os 10 metros de fio, pessoal, pode ser todo o fio, desde das pontinhas do gerador, tudo isso aqui é os 10 metros de fio. Né? Mas para a gente visualizar um pouco melhor, vamos desconsiderar esses fiozinhos auxiliares aqui e vamos supor que isso aqui é 10 metros de fio reto. Tá?
Mas claro, o condutor pode ser torto, não precisa estar tudo reto, pode ser tudo torto, é 10 metros de fio, independente se está esticado ou não. Mas para facilitar nosso entendimento, a gente faz esse esqueminha aqui, onde a gente representa desta forma os 10 metros de fio. Porque daí fica claro que eu entender aqui o que é o diâmetro, né, o que é o raio. Lembra, o diâmetro deste condutor é 2 milímetros. O que é o diâmetro? É a distância entre dois lados, dois pontos opostos, né? Dois pontos opostos no circunferência, no círculo, né? E o raio é a distância do centro à extremidade, né? Do círculo à circunferência, tá? Então, se eu tenho um fio cuja bitola é 2 milímetros, a gente chama comercialmente isso aí de bitola, né? A espessura, né, que a gente pode medir aí com um paquímetro, por exemplo, de um fio, e geralmente esse valor é tabelado, né, comercialmente ele é tabelado, e a espessura de um fio vai depender da corrente que eu queira que eu passe, né, que eu passe nesse fio. Né? Se eu for comprar fio condutor numa loja de material elétrico, eles vão perguntar, pá, mas o que vai ligar nesse fio, né? Se eu vou ligar apenas uma lâmpada de baixa potência, posso usar um fio fino. Agora, se eu vou usar esse fio para alimentar todo o circuito de uma casa, né, vai ser os dois fios principais que saem lá do poste para alimentar a rede elétrica da minha casa, vai ter que ser fio grosso, vai ter que ser, né, fio de 3 milímetros, 4, 5 milímetros, né? A gente chama isso de bitola, né, que na verdade nada mais é do que o diâmetro do fio. E então, se eu tenho um fio de 2 milímetros de espessura, o raio dele é 1 milímetro. Só que lembra, esse 1 milímetro tem que passar para metro. 1 milímetro e metro é 0,001, que na forma exponencial é 10 na menos 3. A forma exponencial fica mais fácil de usar na fórmula. Nada te impede de tu usar 1 milímetro na forma de metro, na forma decimal, 0,001. Pô, mas levar isso ao quadrado vai ficar bucha, vai dar uma numerazada, vai dar um rolo. Então usa sempre, quando for trabalhar com valores pequenos ao quadrado, né, passa para a forma exponencial, é melhor, tá? Então não custa nada. Então 1 milímetro, 10 a menos 3 metros. Se o diâmetro é 2 centímetros, 2 milímetros, o raio é 1 milímetro. O comprimento do fio está especificado aqui, metros, e o cobre é o material que compõe o meu fio. Um dado adicional que a gente precisa, além desses daqui, né, é a resistividade do cobre, mas a gente vai já botar direto ali na fórmula. Então, né, eu quero saber a resistência e posteriormente eu quero calcular qual é a corrente elétrica que vai passar por esse fio aqui, né, e vai trucidar essa bateria aí, coitadinho. Usa a primeira e segunda lei de Ohm, resistência igual a resisttividade, comprimento do condutor dividido por área de secção transversal. É a área circular aqui, ó. Essa área é importante, quanto maior essa área, mais corrente elétrica pode passar. Então a corrente que passa no condutor é proporcional a essa área, tá? Uma informação importante, um detalhe interessante que nós não comentamos e é surpreendente, que a corrente, os elétrons que se movimentam por um fio, eles se movimentam pela parte externa, não passa elétrons por dentro do fio. Ah, meu fio é grosso, lá dentro do cobre não passa, tá? Não passa. Os elétrons se movimentam apenas na superfície. Ah, por que não passa lá dentro? Porque o campo elétrico dentro do condutor é nulo. Tá? A gente não tocou nesse detalhe, mas é isso. A corrente elétrica passa pelo lado externo do fio, pela casca, pela superfície. Tá? Aí você pensa, pá, mas então por que não faz fio oco? É porque é mais difícil, né? Fazer um fio oco, né? O processo é caro, né? Economizaria cobre, mas o processo é caro, né? Então, né? Mas enfim, o detalhe é esse, né? Os elétrons passam numa corrente elétrica pelo lado de fora do fio, não passa por dentro. Então, resistência igual a resistividade, comprimento do fio por área de seção circular. Substituindo os valores, a resistividade elétrica do cobre, que é um valor tabelado, é 1,7 vezes 10 a menos 7. Tá? É uma resistividade relativamente baixa porque o cobre é um bom condutor elétrico. Tá? É o melhor condutor custo-benefício, o melhor condutor elétrico abaixo de custo intermediário. Aí, né? Por isso que é utilizado na instalação elétrica de baixa potência, né? De baixa tensão, baixa média tensão, a gente tem fiação de cobre. Né? Por vários fatores a gente usa o fio de cobre, por exemplo, na instalação de uma casa. Cobre é relativamente barato, é um bom condutor,
né? E é maleável, né? O fio de cobre ele é maleável. Imagina se eu tivesse fio de aço, né? Para entortar, para fazer emenda, como que seria, né? E o aço, assim, o ferro já não é um contorno tão bom quanto o cobre, tá? Então, substituindo os valores, a resistividade do cobre, tabelado, né? Comprimento do fio está aqui, 10 metros, bota ali. Aqui eu já botei, não botei ainda o 3 do pi, mas o pi a gente vai aproximar como 3. E o raio, né? Lembra que o raio é 10 menos 3 metros, bota aqui. Já botei aqui, ó, o pi, tá vendo? O pi virou 3. E 10 na menos 3 ao quadrado, 10 na menos 6. Né? 10 vezes 1,7 tá aqui. 1,7 vezes 10 na menos 7. Bom, vou dividir aqui, deixa eu continuar porque eu acho que tem uma coisinha errada. Bom, R dá 0,056 ohms. E no fim, a minha corrente fica em 428,6 amperes. Tá? Eu creio que tem algum errinho aqui nessa continha, pessoal, mas eu não vou começar tudo de novo em função disso. Tá? Provavelmente aqui ficaria 17, né? 17 vezes 10 na menos 7. Tá? Então, daqui para baixo tem um errinho aqui nas casas decimais, tá? Mas dá algo bem próximo disso aqui. Tá? Então, porque aqui nós teríamos 1,7 vezes 10 a menos 7 vezes 10, ficaria 17 vezes 10 a menos 7, ou 1,7 vezes 10 a menos 6. Né? Então, tem esse detalhe aí, depois vocês conferem certinho para mim, por favor. Tá? Mas, enfim, eu teria que achar a resistência elétrica pela segunda lei de Ohm, porque eu tenho todos os parâmetros necessários para isso, eu sei o material, e sabendo o material eu sei a resistividade, eu sei o comprimento do fio, está aqui. Né? O π eu posso dizer que é 3, para facilitar minhas cálculos. Eu tenho o diâmetro em milímetros, e através do diâmetro em milímetros eu consigo ter facilmente o raio em metros. Boto na forma e calculo com bastante calma para não fazer caca. Tá? Então aqui 0, pulei uma casa, tá? Mas tem um errinho aqui, pessoal. Aqui tá, esse 10 ele ficou sobrando ali, né? Então, né, ficou aqui acho que 10 a menos 6, ou ficaria 17 vezes 10 a menos 7. Tá? Depois confira para mim aí, por favor. Tá? Mas enfim, é isso. Tá? É isso aí. A maioria acertou esses cálculos aqui, mas essa é uma típica questão mista, né? Envolve primeira e segunda lei de Ohm. Certo? Então era isso, pessoal. Até mais aí. Eis aí a correção da nossa prova sobre tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, primeira e segunda lei de Ohm. Um abraço.